Evangelho de João, capítulo 6, versículos 25 a 40. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade, lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. E já é boa tarde. Eu falei bom dia só de praxe para quem vai assistir essa transmissão amanhã ou depois. Meu irmão e minha irmã, hoje é dia 24 de setembro de 2023, são exatamente 3h07. Eu estou gravando essa mensagem, comecei às 3 horas. Eu tô assim, começando um resfriadinho, né, que eu já tô combatendo. Hoje teve corrida e na parte da manhã eu cheguei cedo da corrida, porque foi aqui em Deodoro, que é bem pertinho de Nilópolis. E ainda o André, aquele que fez aniversário ontem, meu primo foi buscar a gente lá na corrida. Sendo que na parte da manhã eu não tinha voz. A garganta estava doendo e a minha voz ficou muito frágil porque está muito calor aqui e eu não suporto ventilador, né? Não é que eu não goste, eu não tenho suporte para ventilador. A minha garganta logo ataca e está muito quente. Então a gente sua pra caramba durante a noite ou a gente põe o ventilador assim um pouquinho longe para chegar na gente, né? Então é por isso que eu tô gravando agora, tá bom? Mas nessa tarde de 24 de setembro é o teu aniversário, né? Lilian Savan, ou Sauan, né? A mãe aí do Márcio, do Elias, que foram meus alunos no seminário, lá na Faculdade de Teologia. Então, Lilian, ó, um beijão para você.
Deus continue te abençoando, minha lindona. Lá em Saquarema. E hoje é aniversário também da Neise, aqui da Catedral Metodista, aqui no Rio, que eu também conheci, uma lindona, Neise Tavares. Beijo no teu coração, tá? Saudade de você, minha lindona. Então, e você aí, cujo nome eu não falei, que completa mais um ano de vida hoje, Deus te abençoe de uma forma muito especial. E você que completa mais um dia de vida como eu, olha, o mês de setembro já está acabando, gente. Hoje é o último domingo de setembro. É a última semana de setembro aí acontecendo. Sábado que vem, quando encerra essa semana, que começa hoje, já é dia 30 de setembro. Pois é, e nós estamos aqui. Estamos aqui porque o que aconteceu hoje de manhã na corrida, Isaías capítulo 40, versículo 31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eu confesso a você, eu até coloquei isso lá no Instagram, na minha pequena história das corridas, né, que começou em fevereiro desse ano. Essa foi a mais difícil de todas. Foram 5 quilômetros, mas num circuito cheio de aclives e declives. Então, subidas e descidas, um sol, 8 horas da manhã, um sol muito forte, mas eu esperei no Senhor. As forças foram renovadas, eu corri, me cansei, mas agora já estou descansada, graças a Deus, tá bom? Muito bem. Esse mesmo Deus que nos abençoa nesse dia e nessa semana que está só começando, nesse domingo, 24 de setembro, esse Deus que nos abençoa com renovação de forças, também nos abençoe nessa tarde com fé. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Esse Deus maravilhoso também nos abençoa nessa semana que está começando com alegria. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Deus também nos abençoa com gratidão. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ele também nos abençoa, meu irmão e minha irmã, nessa semana com... Esqueci a ordem, vamos passar da ordem, com novidade. Isaías capítulo 43, versículo 19, o Senhor diz: eis que faço uma coisa nova, e agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Eis que ponho um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Esse Deus maravilhoso nos abençoa com a sua companhia e com a sua vitória. Romanos capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele também nos abençoa com a sua provisão, desculpe, e com a sua tranquilidade. Salmo 23, versículos 1 e 2, vamos juntos? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Ele também nos abençoa, meu irmão e minha irmã, com a sua luz, que é o próprio Jesus, que de novo lhes falou dizendo em João capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Nessa semana, que essa luz aqueça o teu coração, ilumine a tua mente e te direcione para tomar as decisões certas
e ter as atitudes advindas dessas decisões corretas, tá bom? Também esse Deus maravilhoso nos abençoe nessa semana com perseverança. São os nossos versículos de setembro. Abacuque capítulo 3, versículos 17 a 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas da malhada e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, Ele faz os meus pés ligeiros como os das corças e me faz andar sobre as minhas alturas. É isso aí. Ou Ele me faz andar altaneiramente. Que você ande assim, meu irmão e minha irmã, nessa semana, e eu também, tá bom? A meditação de hoje é da nossa irmã Jerry. Ela é lá de Nova Jersey, o estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos, e foi o alarme. E o título da meditação de hoje é O Pão da Vida. E a epígrafe, o versículo 35, que é, na verdade, um dos versículos mais conhecidos desse trecho. Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. O capítulo 6 de João é um capítulo muito interessante, tá? Ele é enorme, tá bom? Ele tem 71 versículos. E a discussão, no meio do capítulo, essa discussão começa no versículo 22 e vai até o versículo 59, é exatamente o que é que nós queremos, de Jesus. O que nós queremos com Jesus, E o que nós queremos oferecer a Jesus. A discussão eu sigo Jesus por causa do pão físico, porque ele é capaz de me dar alimento, capaz de suprir a minha vida, ou eu sigo Jesus porque ele é capaz de alimentar a minha alma, com esse pão da vida que é ele. Eu sigo Jesus com esse interesse, ou eu me relaciono com Jesus, oferecendo a ele a minha vida e estando com ele todo o tempo, tendo a consciência de que é gostoso estar com ele, e nesse estar com ele, ele supre o meu corpo, me dando alimento, e ele supre a minha alma e o meu espírito, me dando paz, me dando a tranquilidade para tomar as decisões, como eu falei, me dando direcionamento na vida. Porque essa é a discussão do capítulo 6. Ele começa com a multiplicação dos pães e peixes, e aí Jesus vem dizer que ele é o pão da vida, e aí, logo depois do trecho que eu li, o capítulo 40, a partir do versículo 40, a partir do versículo 41, vão vir os judeus para começar a murmurar. E aí Jesus vai dizer, olha, quem crê em mim tem a vida eterna, eu sou o pão da vida. Vocês têm que comer esse pão, Então, ou seja, vocês têm que se relacionar com esse pão tem que estar dentro de vocês. E aí, quando Jesus começa a aprofundar
o seu discurso, muitos dos seus discípulos, versículo 60, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Pois é, muitos não querem se relacionar com Jesus, mas só querem se alimentar do pão físico ou se alimentar do pão espiritual, mas não devolver nada, não dar nada em troca. Relacionamento é troca. E Jesus, nessa tarde, convida a mim e a você para a gente ter uma semana diferente na presença dele. A gente se arrepender dos momentos em que a gente só quis o pão físico, ou dos momentos que a gente só quis o pão espiritual para nos alimentar a alma, o espírito, mas a gente não quis se relacionar com ele. A gente não quis se deixar ser usado por ele para alimentar outras pessoas. A questão não é eu ser alimentada. A questão é eu, ao mesmo tempo que sou alimentada, alimentar outras pessoas através de Jesus. Eu estava ainda agora assistindo um filme com a minha mãe. Esse filme é antigo, né? A Procura de um Milagre, né? É aquele filme que um homem, né? O John Coffey, né? Eu não sei o nome do ator, né? E aí ele é alguém que tem um dom, né? E ele ajuda as pessoas durante o filme. Ele se deixa ser usado. E aí a fala dele é: eu quero ajudar, eu quero ajudar, eu quero ajudar. E o filme é com Tom Hanks, né? E ali o filme se passa, né, no corredor da morte, né, na cadeira elétrica. É uma unidade prisional de cadeira elétrica. E eu, durante o filme, eu fiquei pensando, meu Deus, deve ser horrível trabalhar num lugar desse. Deveria, né, porque acredito que não tem mais. Deveria ser horrível. E a sede de vingança das pessoas quando iam assistir quem estava sendo morto, né, na cadeira elétrica, coisa horrível mesmo. Há alguns momentos do filme eu saía de perto, né? Eu falei, mãe, não vou ver esse pedaço não. Mãe, não vou ver não, mãe. E aí eu fiquei pensando, né? Será que aquele que se relaciona com Jesus, que provou esse pão, tanto físico quanto espiritual, que provou a provisão de Deus, provou o milagre de Deus, tem um relacionamento com Deus, um relacionamento com Jesus através do Espírito Santo, se comportaria como uma daquelas pessoas? Claro que não, né, meu irmão? Porque a gente se arrepende dos nossos pecados e a gente vive uma vida nova. Então, que nessa semana a gente não só se alimente do pão físico que Jesus provê para a gente todos os dias e naqueles momentos a gente agradeça, né, em todas as nossas refeições, mas que não só também a gente se alimente do pão espiritual, que é a palavra, que é a frequência aí aos cultos na sua comunidade de fé, né, cultuar a Deus, entregar para Deus, né, o nosso louvor, mas que a gente também entregue para Deus a nossa vida, que a gente se relacione com Ele de maneira diferente, né? E que a gente esteja naquele grupo, né, do finalzinho do capítulo 6 de João, e a gente faça eco com Simão Pedro, João capítulo 6, versículo 68. Quando Jesus pergunta, será que vocês também querem se retirar? E aí o Pedro vai dizer, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Que a gente adore a Deus não por aquilo que Ele nos dá, mas por aquilo que Ele é na nossa vida. E que Ele seja cada vez mais
na nossa vida. Tá bom? Vamos lá. A meditação da Jerry diz assim: minhas filhas e eu estávamos ansiosas para assistir à nossa primeira aula de língua de sinais na igreja. Nosso instrutor explicou que o sinal para Jesus era feito tocando um dedo no centro da palma de cada mão, ou seja, a Jerry, né, é Nova Jersey. Então, a língua americana de sinais, né, ASL, né, ela, nesse sentido, o sinal de Jesus, então, é igual a Libras, né, a língua brasileira de sinais. Esse sinal significava as cicatrizes nas mãos de Jesus após a crucificação. À medida que a aula avançava, começamos a sinalizar os nomes dos alimentos e várias frases para acompanhá-los. Em certo momento, o professor pediu a uma aluna que sinalizasse: estou com fome de torrada. A aluna inadvertidamente sinalizou: tenho fome de Jesus. Envergonhada, ela riu e pediu desculpas por seu erro. Mas sua confusão foi uma revelação para mim. Tenho fome de Jesus em minha vida. A graça de seu perdão e amor são o sustento pelo qual todos ansiamos. Em nosso mundo hoje, muitas pessoas estão morrendo de fome, não apenas de comida para seus corpos, mas também da graça de Deus. É importante nutrir todas as partes do nosso ser todos os dias, não apenas com comida, mas também com meditação e oração. Vamos orar com a Jerry. Querido Deus, obrigada por cuidar de nosso corpo e alma. Em nome de Jesus, amém. E o pensamento para hoje: como eu alimentei minha alma hoje? Como você alimentou sua alma hoje? Vamos pensar nisso juntos? Oremos pelas pessoas que estão aprendendo um novo idioma. Pai, nessa tarde, nós oramos pelas pessoas que estão aprendendo língua de sinais. Oramos pelas pessoas que estão aprendendo outro idioma que seja completamente diferente do delas. Oramos pelas pessoas que estão aprendendo braille. Oramos pelas pessoas que estão aprendendo coisas novas, Senhor. Que a sua mente se amplie, que as capacidades cognitivas, neurais, se ampliem, Senhor, pelo poder do Teu Santo Espírito na vida dessas pessoas, Pai. E aqueles que não estão aprendendo, que queiram aprender. A começar em mim, Senhor, aprender coisas novas, Pai. É o que nós te pedimos nessa tarde. E também te pedimos e te agradecemos pela vida da Lilian, da Neise e de tantas outras e outros irmãos que completam mais um ano de vida nesse 24 de setembro. Que o Senhor os abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Excelente restinho de domingo. Excelente semana. Última semana de setembro. Deus te abençoe. Excelente primavera para você, hein, que começou ontem. Hidrate-se, hein? Beba água. E cuida da garganta. Vamos lá. Deus abençoe. Amém.